Nesse momento eu queria estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus para você, para sua vida, para sua família, para sua casa. Eu não sei o momento que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu acredito que se você abrir o teu coração não para aquilo que eu estou falando de mim, mas que eu estou ministrando na palavra de Deus, você vai ser ricamente abençoado. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, lá no verso 10 e 11, a palavra de Deus fala conosco aqui no texto algo muito interessante. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque também perdoei alguma coisa, fiz na presença de Cristo. E no verso 11 está escrito assim: porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, em outras versões, porque não ignoramos as suas astúcias. O que eu quero dizer sobre isso? Hoje em dia nós estamos vivendo num mundo tão complexo, num mundo tão complicado, onde tantas coisas têm acontecido, tantas guerras têm acontecido, tantas coisas têm se levantado contra as nossas vidas, tantas coisas têm se levantado contra a nossa família, tantas coisas têm se levantado contra a nossa casa. E a grande questão, queridos, que eu queria compartilhar com você, é que por trás disso tudo, o inimigo ele tem tentado a cada momento, como a palavra de Deus diz, se levantar contra as nossas vidas. E o que Deus colocou no meu coração para me estar compartilhando com você é como vencer o diabo. Será que é possível vencer o diabo? Será que é possível vencer as estratégias de Satanás contra nossas vidas? É. Eu quero afirmar para você que é, com base no que está escrito na palavra de Deus. E todos os dias nós passamos por uma guerra. Todos os dias nós precisamos matar um leão para que a gente continue a nossa caminhada. E o que a palavra de Deus fala em relação a essas astúcias, a essas estratégias que o inimigo usa, que o nosso adversário usa contra as nossas vidas? Em Efésios, capítulo 6, no verso 11, você deve conhecer essa passagem, está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 4, fala sobre a força de um dragão. Capítulo 12, verso 4 de Apocalipse, nós entendemos aqui sobre força, agilidade, esperteza, sagacidade. Então o inimigo, ele não age de forma simples contra nossas vidas. O inimigo ele tem maquinações, ele tem planos, ele tem projetos, ele elabora coisas contra as nossas vidas, contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa. Ciladas, astúcias. E como nós podemos fazer para vencer isso? Existem algumas posturas erradas que a gente vê acontecendo dentro de igrejas, da mente de algumas pessoas. Posturas erradas no meio do povo de Deus, frases que algumas pessoas falam: eu vou dar na cara do diabo, eu vou dar um chute no diabo, acham que de repente uma frase, uma palavra vai desfazer a força do inimigo, os planos do inimigo contra as nossas vidas. E na verdade não vão. Não é tão simples assim, Mas nós precisamos entender nessa noite que para nós vencermos o inimigo,
que é Satanás, que é o nosso adversário, para que nós possamos vencer ele, nós precisamos utilizar armas corretas, as armas corretas, as armas certas, para nós neutralizarmos todo o plano diabólico contra as nossas vidas. Levando em consideração aqui a palavra de Deus, eu queria falar com você nesse pouco tempo que nós vamos estar falando, para que você possa escutar essa palavra e refletir depois, pensar depois, orar, assistir esse vídeo novamente. Quais são as armas que você tem lutado? Quais são as armas que você tem utilizado para tentar vencer na sua vida? Ou posso reformular essa pergunta: quais são as armas que você tem usado para neutralizar o poder das trevas, o levantar do diabo, o levantar de Satanás sobre as suas vidas? E eu queria falar pelo menos de 4 aqui com você nessa noite. 4 armas poderosíssimas que de repente vai fazer diferença na sua vida. Porque nós precisamos utilizar as armas certas para que nós possamos vencer as estratégias, as ciladas do inimigo. Primeira delas, o poder do perdão. É isso mesmo. Aqui, como nós lemos no início desse vídeo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, está escrito: a quem perdoardes alguma coisa, como eu também perdoei alguma coisa, e o fiz na presença de Deus. Então, o próprio Pai está falando conosco sobre o perdão. O perdão, queridos, é uma arma poderosíssima para que você possa usar para neutralizar as estratégias do inimigo sobre a sua vida. O perdão produz comunhão. O perdão produz restauração. O perdão produz reconciliação. E de repente, o que acontece é que algumas coisas na sua vida de repente estão amarradas, de repente algumas coisas na sua vida não têm acontecido, de repente você não tem tido vitória na sua vida em relação a algumas áreas da sua vida, porque de repente está faltando apenas você usar essa arma chamada perdão. Mateus capítulo 6, no verso 14 e no verso 15, tem uma palavra muito forte que diz: se nós não perdoarmos, Ele, o Pai Celestial, também não nos perdoa. Mateus capítulo 6, no verso 15, está dizendo assim, que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, tampouco o Pai Celestial vos perdoará. E eu quero te dizer uma coisa: quando você perdoa, Satanás e os demônios não têm legalidade sobre a sua vida. Hebreus capítulo 12, no verso 15, fala que a falta de perdão produz um veneno. E além de produzir um veneno, contamina. Muito forte isso. Diz assim o texto, cuidado, não se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brote, pois muitos se contaminam. Forte isso. De repente, você precisa apenas perdoar. Usar essa arma chamada perdão para que, de fato, você comece a romper e vencer algumas coisas na sua vida. Uma outra coisa que eu queria falar com você rapidamente, para nós não se estendermos muito, senão isso aqui vai virar uma pregação da palavra, e é só uma reflexão que eu gostaria que você refletisse, pensasse sobre isso. O poder do amor. Nós precisamos amar. É isso. A segunda arma para que você possa usar na sua vida, dentro da sua casa,
para que você possa vencer o inimigo, vencer o levantar das trevas, vencer as ciladas do inimigo contra a sua vida. É o amor. Nós precisamos amar. Pensa sobre isso. O amor, ele é a essência do caráter de Deus. E o mal é a essência do caráter do diabo. Quando você ama, você se parece com o próprio Deus. Romanos, no capítulo 12, no verso 9, fala uma coisa muito forte sobre o amor. Que o amor não seja fingido. Você não pode, querido, chegar lá para um amigo, para um irmão seu, dar aquele sorriso e falar: oi, tudo bem? Eu te amo. Como você é uma pessoa bacana. Porque Deus, ele conhece teu coração. O amor não pode ser fingido. O amor tem que ser puro. Porque o amor é a essência do caráter de Deus. E ele diz assim, em Romanos capítulo 12, no verso 9, diz assim, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos com o bem. O amor se manifesta em atos concretos. Você tem que amar o teu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo, a tua esposa, a esposa amar o marido, os filhos, os irmãos, os amigos, os parentes. E tem que ser um amor verdadeiro. Não pode ser um amor fingido, porque Deus, ele conhece o teu coração. Quando você ama, você se parece com Deus. O amor puro se manifesta em atos concretos. Quando você ama, você se apresenta para essa pessoa a qual você ama com atos concretos, sinceros, verdadeiros. Você demonstra com atitudes, com atos concretos, o amor que vem do seu interior, que vem do seu coração para essa pessoa. Romanos capítulo 13, no verso 10, diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama não faz mal. Como que você tem agido dentro da sua casa? Como que você tem agido com o teu filho? Como que você tem agido, mulher, com o teu esposo? Ou esposo com a sua mulher, namorado ou namorada? O amor não faz mal. Então quem ama faz o bem para a pessoa a qual ama. É forte isso. Você tem que amar porque o amor é a essência do caráter de Deus. Quando você ama, você se parece com Deus. Você tem que usar isso e expressar isso com fatos reais, concretos. E o amor, quem ama, não faz mal. Quem ama não faz mal. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, demonstra que ama. E o amor é uma arma poderosíssima contra as astúcias, as ciladas do inimigo. O amor, queridos, é a decisão da nossa vontade. Ou seja, eu e você, nós precisamos querer amar. É uma decisão. Eu vou ser um poço de amor. Eu vou ser um homem que ama. E vou demonstrar isso com atos concretos. Então eu quero te dizer nessa noite, nessa tarde ou nesse dia, não sei o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer uma coisa. Use a arma poderosíssima chamada amor. Que de repente está faltando essa arma para que você possa vencer as estratégias do inimigo na sua vida. Uma outra coisa, sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos em equipe, nós somos mais fortes. Quando você está sozinho, isolado,
Você se torna uma presa fácil para que o inimigo venha e se levante contra você. O que eu estou querendo dizer sobre isso? A terceira arma que você pode usar para se livrar das astúcias, das ciladas do inimigo contra a sua vida é o poder da unidade. Não caminha sozinho, não. Você precisa ter alguém, você precisa ter uma referência de alguém ao seu lado. Você precisa estar com alguém. Aqui em Mateus, no capítulo 12, no verso 25, diz que todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade, toda casa dividida não subsistirá. Existem pessoas que têm uma família linda, mas dividida. Existem homens e mulheres que são casados, que às vezes estão namorando, que às vezes estão noivos, mas um pensa uma coisa e o outro pensa uma coisa, outra coisa. Não andam juntos, não caminham juntos, não tomam decisão juntos, não oram juntos, não buscam a Deus juntos. Vivem um de um lado e o outro de outro. Casa dividida, reino dividido, família dividida. Não subsistirá. Guerra na família e a sua casa está dividida, não vence. Uma igreja dividida não vence. Reino dividido não prevalece. Sozinho nós não somos nada. O marido e a esposa precisam estar juntos. O namorado e a namorada precisam estar juntos. A família precisa estar unida. A sua casa precisa estar em unidade. Para que você não venha ser derrotado. Para que você não venha ser surpreendido pelo inimigo. A unidade é algo que faz uma diferença. A unidade é uma arma poderosíssima. Até mesmo porque, se você levar em consideração numa batalha, se tiver uma equipe e um soldado se ferir, a equipe vai e protege aquele soldado, a equipe vai e cobre aquele soldado. Mas se um soldado estiver sozinho e ele se ferir, ele não estiver em unidade, não estiver em equipe, ele vai morrer. Você tem andado sozinho? Às vezes você é casado, mas tem andado sozinho. Às vezes você tem uma família, mas a sua família está cada um para um canto. Cada um por si e Deus por todos. Não tem unidade? Não vai vencer. A unidade é uma arma poderosa que derrota o inimigo. Pense nisso. E por último aqui, para nós encerrarmos, uma arma poderosíssima. Primeira que eu falei, para você não esquecer, o poder do perdão. Segundo, o amor. Precisamos amar. Terceiro, não podemos estar sozinhos. É a unidade. Terceiro lugar. E em quarto lugar, com Cristo. Na presença de Cristo. Estando na presença de Cristo. Em Cristo. Porque sem Cristo ninguém vence o diabo. Você pode até amar, você pode até estar unido, em unidade com alguém, você pode até perdoar, mas longe de Cristo não vence. Longe de Cristo, sem a presença dele na sua vida, sem as mãos dele estar estendidas sobre a sua vida, você se torna uma presa fácil para o inimigo. E muitas pessoas, às vezes, que estão ouvindo e vendo esse vídeo, precisam entender isso. De repente está perdendo a luta, perdendo a guerra, porque está afastado de Cristo, está longe de Cristo. E sem Cristo nós não somos nada. Então, eu queria falar com você. De repente, as coisas não estão acontecendo na sua vida porque está faltando
de repente você usar algumas dessas armas espirituais, altamente espirituais, para que você comece a vencer, comece a ter uma vida abundante, comece a viver como a palavra de Deus diz para nós, de vitória em vitória, de glória em glória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, tu também vencerás. A vida cristã, a vida com Deus, a Bíblia não nos garante que seria fácil, mas em Cristo, na presença de Cristo, na comunhão com Ele, Ele nos garante a vitória. E muitas das vezes o inimigo tem se levantado contra a sua vida e você de repente pode estar pensando assim, por que isso tudo tem acontecido? Por que eu não estou vencendo? Por que eu não estou avançando? Por que eu estou me sentindo derrotado? De repente, porque você precisa usar alguma dessas armas. Armas certas para neutralizar o inimigo na sua vida. Amém? Amor, em primeiro lugar. Perdão. Estar em unidade. Não andar sozinho. E em quarto lugar, estando na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida, que você possa usar essas 4 armas para que você seja um vencedor, uma vencedora e venha neutralizar todo levantar do inimigo contra a sua vida, porque você nasceu para vencer, você nasceu para conquistar, você nasceu para dominar. Deus, quando criou o homem, colocou lá, ele falou assim, a palavra de Deus, olha, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo aqui na terra, sede fecundo. Mas muita gente tem sido dominada, muita gente tem sido vencida, de repente porque não está utilizando as armas corretas. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus, e pense nisso.